Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente joga videogame e assiste aula de História tudo junto, tudo misturado. No vídeo de hoje a gente vai falar do Mafia. É um jogo feito pela Softworks, ele é de 2002 e ele tem uma pesquisa histórica bem bacana. E a primeira coisa que a gente vai notar é na caracterização dele dos Estados Unidos do início dos anos 30. O jogo começa no outono de 1930 e depois ele vai se estendendo nos anos subsequentes aí. Apesar de ser uma cidade fictícia, ela mistura muito bem elementos de Nova York, Chicago e Los Angeles, então é bem legal, dá pra gente ter uma ideia. O jogo tem duas sequências, tem o Mafia 2, que é nos anos 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, e tem o Mafia 3, que é o mais recente, é na virada dos 60 para os 70, um pouco depois da Guerra do Vietnã. A gente tem que lembrar sempre disso, não olhar especialmente para o Mafia 1, que é mais antigo, com o nosso olho 2017-2018 e achar que os gráficos estão ultrapassados ou qualquer outra coisa do tipo. É claro que tecnicamente falando, ele não é nem de longe tão avançado quanto um jogo moderno, mas ele oferece, vamos dizer assim, uma janela de como é que os jogos eram, como é que eles eram programados e pensados. Dito isso, em relação a como é que um jogo é pensado, vale a pena a gente olhar as cenas que eu vou mostrar aí para vocês, as cutscenes, com muito carinho, e sacar algumas inspirações aí de Poderoso Chefão, de Goodfellas, de Os Intocáveis e de vários outros filmes de mafiosos que eu tenho certeza que a equipe do jogo assistiu para fazer isso aí. O tema do nosso vídeo é a Lei Seca, imposta em 1919 e depois derrubada em 1933 pelo Roosevelt. Vamos dar uma olhadinha que mudanças sociais ela provocou, incluindo aí o fortalecimento da máfia italiana nos Estados Unidos. Beleza? Se segura na cadeira então, aperta o seu cinto, partiu aula de história, galera! One day Frank asked me to stop by the bar. He said he had a little job for me, so of course I showed up. Tom, we got 2 trucks full of the best liquor coming in from Canada. Sam's gone out to the handoff point to meet him. They're in an old farm outside of town, and we need to get the shipment to the city. I'm sending 2 trucks out. Paulie's going with one of them. I want you to go with them and keep an eye over everything, just to make sure it all goes smoothly. Get a car from Ralphie and join up with Paulie over at our warehouse. Paulie will give you some weapons when you get there. Okay, Frank? Hey, Tommy. We're going to a farm outside of town to pick up a couple of truckloads of good booze. Wanted you with us in case of any trouble, but it should be real easy. You don't really have to do nothing. Just be there. The boys will load up the trucks and we'll come back. Sam's already there waiting for us, so he'll probably be drinking most of it before we even get there. I'll do the driving. Cops have been paid off, so there's nothing to worry about. Looks like I could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. Let's go. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem and that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got jazzed thinking about the dough he'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Bom, galera, para a gente poder entender essa cena que a gente assistiu agora, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a Lei Seca. A Lei Seca ela antecede a crise de 29 em 10 anos, então a lei é de 1919, a 18ª emenda,
E a 18ª emenda depende do ato Volstead para que ela seja, vamos dizer assim, cumprida com todos os pingos nos is nos Estados americanos. Praticamente todos eles foram signatários. Se eu não me engano, só 2, Connecticut e Rhode Island, que negaram. Mas enfim, o que a Lei Seca propõe é a proibição completa, assim, irrestrita de venda, fabricação, transporte, importação e exportação de bebidas alcoólicas. Foi uma, vamos dizer assim, uma vitória gigantesca do movimento de temperança e da Liga Anti-Saloon. E diante da proibição oficial do Estado, a gente tem um problema sério porque pessoas vão continuar bebendo, pessoas vão querer continuar bebendo, frequentando bares, enfim. E aí, na ausência de uma alternativa legal, a gente encontra outras vias para fazer isso. E daí vem o poder da máfia. O jogo mostra aí o outono de 1930, né, um início, depois ele pula para 33, que foi essa cena que a gente acabou de ver. Mas a prova do poder da máfia, assim, a prova máxima, pelo menos para mim, né, tá na foto que eu estou colocando ela aqui do lado. Agora, que você tem uma soup kitchen, que é uma cozinha de sopa, ou seja, você tem uma distribuição gratuita de comida, né, de sopa para os desempregados com a crise, ou para os empregados, mas que ganham muito pouco e estão querendo economizar. E nessa foto, bem no cantinho, eu vou circular ela aí no vídeo para vocês, a gente tem o Al Capone. Então é um cara que, como eu falei, diante da ausência de Estado, ele se coloca ali como vamos dizer assim, salvaguarda da população, ou herói, ou qualquer coisa desse tipo para auxiliar essas pessoas. E não dá para a gente falar em lei seca e tráfico de bebidas sem citar 3 expressões muito especiais para isso. A primeira delas é o moonshine, que é uma bebida destilada feita em alambique, é uma bebida caseira. Às vezes eles vão chamar isso de white lightning, às vezes de spirits ou de outros nomes também, mas ela já está nos Estados Unidos a partir do século XVIII, então lá nos 1700 bolinhas, período colonial ainda, já tem gente fabricando a sua própria bebida. Na maioria das vezes isso vai ser de milho, né? Talvez esteja aí o nascimento do whisky e de N outras coisas também, pelo menos na versão americana que a gente conhece. O segundo termo são os bootleggers, que são os traficantes de bebida, né? Os caras que transportam bebida ilegalmente. Essa expressão é muito bacana porque ela vem da Guerra Civil Americana. Então, o bootlegger é o cara que no espaço, tipo, entre a bota e a calça no uniforme, ele esconde uma garrafinha de bebida e leva ela para o front, porque ela era proibida. Então, bootlegger é literalmente o cara que bota, tipo, na bota da roupa e transporta isso. Isso vai passar para os traficantes de bebida dos anos 30, não somente os mafiosos italianos, mas os outros, em geral, vão ganhar esse apelido. E o último termo é o speakeasy. O speakeasy é um bar de jazz e blues montado para o consumo de bebida ilegal. Então ele vai virar aquilo que os caras chamam de watering hole, né, que é tipo o buraco de beber água, assim, o oásis, onde você vai para lá para curtir uma noitada, tomar todas, dar uma relaxada, enfim. A proibição só é suspensa em 33 pelo Roosevelt, pouco depois da eleição dele, porque uma das questões do New Deal, né, o Roosevelt vai falar assim, cara, eu preciso colocar em jogo aí uma série de medidas para poder recuperar a economia, gerar empregos, enfim, e escapar da crise de 29. Então, Roosevelt faz o fim da proibição e começa a cobrar imposto em cima da indústria de bebida alcoólica, porque ele percebe nisso uma fonte de lucro, uma fonte de renda, de gente trabalhando, de empregos diretos, de gente que está produzindo, transportando, enfim, fazendo aquilo tudo. Empregos indiretos, o cara no bar, o garçom, a garçonete, a galera do marketing, enfim. Então Roosevelt vê uma oportunidade de negócios para isso. Bom, galera, por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aí no canal e, mais importante que isso, escreve alguma coisa aqui embaixo na caixa de sugestões. Quem sabe a sua sugestão pode ser atendida em vídeos futuros, ou se você tem informações extras sobre esse período aí, sobre os anos 30, tem muita coisa pra gente discutir. Vai ser um prazer conversar com todo mundo aí embaixo, beleza? Você pode se inscrever no canal clicando bem aqui. E você pode assistir mais uns vídeos na beirada do lado de cá da tela, belezinha? Mais uma vez, meu nome é Jorge, sou professor de História. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Um abraço para todo mundo. Racha de estudar, galera, e até mais.